E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar aqui de uma coisa que ultimamente tem acometido, né? O discurso público aí em podcasts, enfim. Você pega, por exemplo, o podcast Três Irmãos, né? Você vê que tá havendo uma guinada muito forte a uma certa mistura entre nacionalismo e socialismo, né? E uma certa simpatia, assim, é uma simpatia com discordâncias, óbvio, mas assim, há uma simpatia maior entre marxistas e figuras nacionalistas aí, por exemplo, como o Rubão, né? Eu sei que até houve uma treta, né, entre o Rubão e o pessoal aí do comunismo, mas assim, e você vê também que até o pessoal que era conhecido por ser mais liberal, como o MBL, por exemplo, outro dia o Arthur Duval aí, ele tava no podcast junto com o Rubão defendendo pautas nacionalistas, né? Então, você meio que percebe que até o pessoal que as pessoas até consideram, né, como Arthur Duval, ele é um bom debatedor, né? Eu não vou nem discutir assim um mérito técnico, né? Ele como debatedor técnico aqui, mas assim, geralmente o pessoal vai considerar o cara como mais do que um doidinho de bairro, né? Que é mais ou menos aí o apelido que o pessoal dá, né, ao pessoal que defende pautas que são muito opostas ao que a massa, né, acredita, né? O cara vira doidinho de bairro, né? Por exemplo, um cara que é ANCAP, ele vai ser taxado de doidinho de bairro, né? Então, assim, não é que, sei lá, Arthur Duval, ele é um debatedor supremo, né, surpreendente assim, né? Ele tem capacidades técnicas muito boas, mas assim, o que eu percebo é que assim, você também precisa, né, pelo menos para quem quer, né, quem quer engajamento, quem quer mais engajamento político, mais engajamento nas redes sociais também aí, se amoldar ao discurso que a massa, né, que a massa já acredita, né? Que a massa quer que você diga, ou seja, se amoldar aquilo que o pessoal quer que você diga. Por exemplo, eu vi outro dia aí o debate entre qual é o nome daquele cara? O Saquarema com um rapaz lá, um anarquista, né? E o Saquarema, ele não, assim, o pessoal no chat, por exemplo, geralmente o chat do Três Irmãos, ele está muito poluído agora por esquerdistas, tem vários esquerdistas no chat, mas você percebe que por mais que o pessoal tenha tentado dar uma vantagem a mais pro outro lado, né, pro lado do anarquista, que tem mais tem um viés assim mais marxista, o pessoal ainda foi um pouco favorável ao Saquarema, assim, não houve aquela disparidade, por exemplo, que nós vimos, né, nas ocasiões em que esteve ali o Meurim, né? Por que isso acontece, né? Porque, assim, não é que o Saquarema ele foi bem em si mesmo, né? É porque as pautas que ele está defendendo ali, elas se aproximam, né? Ainda que elas dividam de alguma maneira, mas elas se aproximam muito do que está sendo defendido pela grande massa ali, né? Então, assim, você dizer que fulano é um bom debatedor ou não é um bom debatedor, vai depender muito aqui do que você está defendendo, né? Se o pessoal vai concordar com o que você está falando, né? E aí, assim, hoje em dia, quem quiser, né, se aproveitar de um discurso que ele está muito popular, né, vai ter que fazer meio que essa mistura entre nacionalismo, um pouco de nacionalismo com um pouco de marxismo, com um pouco de socialismo ali, né? Ainda que seja de forma assim não admitida, né? Mas você vai ter que defender, de certa maneira, algumas pautas meio esquerdistas aí. O Marx, por exemplo, durante a vida toda, ele teve uma certa decepção, né, que ele sentia com relação ao proletariado real, de carne e osso, por exemplo, porque ele esperava ver aquela classe, os proletariados, né, ele esperava ver os proletariados inflamados ali, né, pronto para derrubar o sistema, né, mas o que ele via era uma outra coisa ali, né, o que ele estava vendo, o Marx, né, ele estava vendo um trabalhador que queria uma estabilidade, que queria um certo conforto ali, né, ele não via uma revolução, ele via pessoas tentando virar uma pequena burguesia ali, né,
e ele ficou um pouco amargurado com isso, né? Então ele achava que, por exemplo, sindicatos, né? O sindicato estavam traindo a causa do Marx, né? Porque em vez de querer derrubar o capitalismo, ele queria ajeitar o capitalismo, queria adaptar o capitalismo ali, né? Queria deixar o capitalismo mais confortável. Então o Marx ficava muito puto com isso aí, né? E uma coisa que eu acho curiosa aqui, né, que o próprio Marx ele viveu boa parte da vida dele numa situação de classe média, né? Quando o Marx ele era criança, ele tinha um pai que era um advogado de sucesso ali, né? E nos últimos anos, por causa do dinheiro que vinha das fábricas, ali do Engels, que o Engels na verdade era o melhor amigo de Marx ali, né? E também o Engels que ficava bancando os rolês do Marx ali. E aí nas cartas pessoais, por exemplo, o Marx meio que admitia essa derrocada aí, né? Essa queda do espírito revolucionário, né? Lá no Capital ele forçava uma narrativa, né, oposta a essa daí, beleza, só que assim, nas cartas ele admitia, né? E aí ele inventava que o capitalismo ele só piorava a situação do pobre, né? Enquanto que, na verdade, os dados na prática mostravam que era o contrário. Inclusive, o Marx ele chega até a falsificar, né, alguns dados, por exemplo, de William Gladstone, né, que era o primeiro-ministro britânico ali, que ele dizia que, na verdade, que a situação dos trabalhadores estava melhorando. Ou seja, desde o começo o Marx já sabia que a ideologia proletária, né, por mais que fosse uma ideologia poderosa assim, no papel e tal, né, não era uma ideologia ali que ia arrastar a multidão do jeito que o Marx estava prometendo. Então, assim, no início, é diferente desse contexto aqui brasileiro, que nós vemos que quem aderia a esse discurso aí, nacionalista, nacional socialista aí, né, ganha mais pontos com o povão aí, né, pelo menos com o povão que pulula aí nos podcasts, né. Então, assim, e naquela situação também, né, em termos de número, né, a classe média era uma classe muito maior do que o proletariado, né. Muito maior, né? E assim, é por isso também o comunismo nunca conseguiu se impor por voto, né? Pelo menos historicamente, né? Porque o que acontecia? Na hora do vamos ver, você via que a maioria não queria saber realmente de comunismo de fato, né? O pessoal tinha mais um apego a um certo nacionalismo, por exemplo, os comunistas que saíram, né, que foram para a prática, né? Eles começaram a perceber essas coisas. O Lenin, por exemplo, né? Quando o Lenin liderou ali a Revolução Russa, quando ele começou, né, a organizar a União Soviética, né? Ele entendeu que o patriotismo, né, o sentimento nacionalista no pessoal aí, né, mexia muito com o povão, né? Ou seja, se a gente não tiver um discurso, né, um pouco nacionalista, o povão não vai querer aderir às nossas pautas aqui também, né? Então, assim, porque o Lenin percebeu que isso mexia mais com o povão do que o próprio comunismo, de fato, assim. A massa respondia com mais, a massa tinha mais entusiasmo, né, quando o apelo era aquele apelo pela nação, né, pela pátria, né, do que quando era, você falar assim, luta de classes, né, não existia muito essa retórica de luta de classes, ela não pegava muito, assim, né. Eu vejo que no Brasil também isso não pega tanto assim, né? Essa retórica, não existe assim uma oposição, é claro que existe assim, em certa medida existe uma certa oposição, mas ela não é tão forte assim a ponto de provocar assim um ódio entre as classes de fato, assim, um ódio visceral entre as classes, né? Então assim, você vê que aqui no Brasil também acontece isso, os marxistas, né, comunistas também apelarem, né, não apenas à retórica da luta de classes, né? Porque eles sabem que essa retórica ela é mais nichada, né? Ela é algo que vai pegar muito mais num público mais minoritário, assim, né? E aí, claro, que eles vão ter várias pautas aí, né? Vão se apropriar de várias pautas, como pauta LGBT, pauta feminista, enfim. Mas, assim, você vê que o patriotismo, nacionalismo, né? Enfim, eu sei que não são a mesma coisa, mas, assim, são coisas relacionadas aí, né? A massa responde com muito mais entusiasmo para isso aí, né? E aí, assim, por outro lado, vai ter uma espécie de efeito colateral, né? Que é quando o povão, né, historicamente abraçava o comunismo, né? A classe média, né, que era uma classe muito mais influente, a classe média reagia a essa aderência ao comunismo do povão,
ficando mais patriótica, né? Ficando mais conservador, ficando mais resistente contra a mensagem revolucionária, né? E aí ficava, né? Na época você tinha ali um empurra ideológico ali, né? Que ia desgastando os comunistas aos poucos, né? E aí os regimes comunistas eles começaram a tentar se adaptar a essa realidade, né? Então eles passaram a incorporar alguns elementos nacionalistas ao discurso ali, né? Porque eles não podiam tentar vender o marxismo puro, porque eles viram que o povo não comprava assim, de fato, né? E você vê que essas figuras influentes hoje em dia, aí, por exemplo, Jones Manuel, você vê que ele sempre fala, né? Eu quero aplicar aqui um marxismo brasileiro, né? Não é o marxismo em si, é o marxismo brasileiro adaptado às nossas realidades regionais, assim, é sempre um viés mais nacionalista embutido ali no meio, né? E aí eles incorporam esses elementos nacionalistas no discurso, né? Mesmo sabendo que o marxismo clássico rejeita patriotismo, né? Considera nacionalismo, patriotismo uma invenção da burguesia, a mesma coisa que a religião, né? A família tradicional aí, né? O Marx via essas instituições aí, né? Via tudo isso aí como parte do sistema burguês, né? Você tinha ali ferramentas de dominação biológica, né? E assim, foi meio que nessa lógica que o Stanley ele meio que acabou agindo. Ele já tinha o Stanley naquela época ele tinha debatido muito essas questões nacionais, né? Ele foi editor de um jornal, né, chamado o Pravda, né? Que antes mesmo da Revolução, né? Ele era editor desse jornal, mas ele sabia que, por exemplo, quando ele escrevia para esse jornal, editava, na verdade, né? Ele sabia que as nações dominadas pelo Império Russo, né, tinham a sua identidade ali, né? Tinham o seu sentimento patriótico, que era um sentimento forte ali, na verdade, né? Era um discurso forte entre o povão, né? Então, quando foi na hora deles entrarem para a Segunda Guerra, né, em vez de eles clamarem, né, pela defesa de um comunismo, né, ele chamou, na verdade, de Grande Guerra Patriótica, né, o Stalin, né, porque ele sabia que o soldado, você pega um soldado russo, ele ia preferir morrer pela Rússia do que por Stalin, né, ele ia preferir morrer pela Rússia do que morrer pelo comunismo, né, do que morrer pelo marxismo, enfim, né. Ele ia preferir morrer pela Rússia do que morrer pela causa proletária, por exemplo, né? Então, esse padrão vai se repetir em outros lugares, por exemplo, Fidel Castro, né? Hugo Chávez, Nicolás Maduro, eles não fizeram discursos puramente comunistas, né? Eles vão misturando esse discurso com nacionalismo, um certo nacionalismo latino-americano ali, né? Ou seja, adaptado às realidades ali regionais, né, do pessoal ali, né? Então eles criaram uma narrativa toda assim de luta contra o imperialismo, que tinha muito mais, você tinha um apelo emocional, um apelo simbólico ali, né? A China de hoje tenta fazer uma coisa parecida também, né? O Partido Comunista Chinês, por exemplo, eles glorificam, né, uma história imperial ali da China, uma certa ideia de uma cultura ancestral chinesa ali, né, que como se o comunismo ele fosse uma continuação dessa cultura ancestral chinesa, né? Então o cidadão comum chinês ele vai enxergando esse regime chinês atual de uma outra forma, né, como assim, não puramente como um comunismo assim, mas é um herdeiro legítimo de uma tradição, né, que assim tem até um viés até um pouco conservador nisso, porque é como se o Partido Comunista Chinês fosse herdeiro de uma tradição que se prolongou ali, né? Uma longa tradição, né? E não como uma coisa que surgiu assim do nada, que foi uma invenção esquisita que o pessoal quis impor ali, né? Na Coreia do Norte também você tem, né? Um isolamento ali extremo, né? Os líderes conseguiram fundir comunismo com nacionalismo ali também, né? E eles conseguiram fazer isso num nível bizarro aí, né? Eles misturam algumas ideias, né, algumas ideias antigas de reis místicos, né, com reis com poderes quase religiosos ali, né, dentro de uma doutrina chamada Juche, né, e assim, é isso aí, né, assim, o discurso nacionalista tem se misturado muito com o discurso comunista aqui no Brasil. Isso é inevitável, né, que mesmo entre ideologias aí que estejam teoricamente, né, opostos, por exemplo, o MBL, que teoricamente seria liberal, mas está com um discurso nacional
nacional desenvolvimentista, nacional socialista, né? Meio que batendo nessa tecla aí. Eles já perceberam que para você conseguir o engajamento, conseguir entrar no jogo ali, vai ter que ser dessa forma, né? Os comunistas é a mesma coisa, né? João Manuel percebeu que vai ter que ser dessa forma também, né? Humberto Matos também percebeu que o discurso ele tem que entrar, precisa entrar um viés nacionalista, né? Então eles percebem que isso ganha mais apelo com a massa, né? E eles aproveitam desse discurso para ganhar mais simpatia do público, né? Então é isso, né?